Mais uma perguntinha aqui que chegou pelo SMS. E olha só, é um desafio para você, professor. Responda se for capaz. Se Jesus é Deus, por que ele ora a ele mesmo em Mateus 27:46? Onde ele diz para Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Então, se fosse Deus, deveria orar para ele mesmo? Deveria duvidar dele mesmo? Não tem lógica. Professor, quando Jesus, a questão de dizer que por que Jesus é Deus, quando Jesus na cruz conversa com o Pai, diz, né, tem aquele sentimento de abandono. E a pergunta dele é a seguinte: se ele é Deus, por que ele teve esse abandono? E ele está orando para ele mesmo? Aí já é uma questão de mostrar para eles aí como que é Deus com relação, por exemplo, à Trindade. Primeiramente, meu irmão, a questão de responder se for capaz. Aí o que o ser humano responde ou deixa de responder, isso não vale nada, né? O correto é: a Bíblia é capaz de responder, a Bíblia é capaz de responder. Isso sim, né? Então, por exemplo, o seu argumento é que parece bastante ilógico. Por quê? Em Hebreus 8, 1:8, olha como Deus Pai chama Jesus Cristo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Se o próprio Deus Pai chama Jesus de Deus, quem é você e quem sou eu para negar isso? Agora, o fato de o Pai chamar a Jesus de Deus indica que o Pai não é Deus? Não tem lógica. Você tem que entender uma coisa. A Bíblia ensina que a divindade é composta por 3 pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Jesus orou ao Pai porque Jesus assumiu uma natureza humana. Olha, por exemplo, você tem que analisar direitinho João 1:13, verso 14. Falando de Jesus, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ou seja, aqui está falando que desde o princípio Cristo tinha um relacionamento com Deus. E era Deus. Mas claro que o sol ao meio-dia. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Cristo é apresentado como o Criador. E aqui é dito que sem ele nada foi feito. E no verso 14, né, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, como ele é a pessoa da divindade que assume uma forma humana, ele ficou dependente do Pai. Então, ele orava para uma outra pessoa da divindade porque ele assumiu uma função de filho no plano de salvação. Simplesmente isso. Agora, se o fato de Cristo orar, chamar Deus, Pai de Deus, indica que Cristo não é Deus, então o próprio Pai não é Deus. Porque o Pai chamou Jesus de Deus. E mais, esse texto de Hebreus 1:8 foi tirado do Salmo 45, versos 6 e 7, onde é falado de Jeová. Então, meu irmão, com muito carinho eu lhe recomendo: aprofunde-se na doutrina bíblica da Trindade, porque você está aí com um conceito totalmente distorcido sobre a divindade.